Vamos iniciando, então, esse evangelho que estende o trabalho que o nosso querido Amor em Gotas fazia e faz agora de uma forma remota. Então, vamos começar com a prece de abertura. Querido Pai, nós te agradecemos por podermos estar juntos e esperamos a presença do Mestre que nos disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Vamos recebendo com muito amor e muita alegria os nossos mentores, os mentores desse Evangelho, os guias da nossa querida Casa Amor em Gotas, os membros da corrente médica do espaço de Dr. Bezerra de Menezes, que estarão prestando a sua assistência não só aos nossos, que nós colocamos, aos nossos amigos e parentes, que nós colocamos nas vibrações, mas também em relação aos médicos que vão cuidar deles, aos enfermeiros, aos atendentes, a todas as pessoas que vão estar em contato com esses nossos assistidos. E vamos pedindo permissão para iniciarmos o nosso Evangelho dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. O tema de hoje é o tema da porta estreita e do caminho estreito. É uma parábola de Jesus que é narrada em 2 evangelhos, ou 2 evangelistas, Mateus e Lucas. Mateus lembra que, além da porta estreita, há um caminho estreito também. E Lucas enfatiza que poucos entram na porta estreita e muitos dos que ficam fora haviam seguido o Senhor. Eu vou ler para vocês verem, porque é importante. Em Mateus 7. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Em Lucas, está assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E ele lhes disse: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês estão excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. Bom, esses textos levam a muitas interpretações, mas 2 coisas são muito claras. A primeira é que temos que fazer escolhas. Há 2 portas e 2 caminhos, ou um ou outro. E a escolha não pode ser a escolha instintiva, a natural, porque essa, mesmo com aqueles que convivem Jesus, leva à perdição. E poucos passam pela porta estreita e Jesus deu bastante ênfase ao fato que mesmo aqueles que conviveram com ele, isto é, o que aparentemente os seguem. Bom, vamos começar por porta. Portas levam de um lugar a outro. Na era de Jesus, as cidades tinham muros altos de defesa, e esses muros tinham portas. Então, uma porta em uma muralha é a nossa
porta que é o sentido dessa parábola. Não é uma porta numa casa, uma porta num quarto. Agora, a porta da muralha esconde o que por trás dela? O que tem atrás da porta? Atrás da porta está a cidade de Deus, a Jerusalém eterna, o plano espiritual superior, enfatizo superior. É para lá que nós queremos ir e ir logo. O que nos impede de entrar? Bom, a porta é estreita. Em primeiro lugar está a nossa carga. Levamos mochilas, sacos, sacolas com milhões de coisas materiais. Nossas vaidades, preconceitos, raivas, decepções, tudo que nos prende à matéria. Nossa casa, nossas coisas e até nossos amores, quando eles são exclusivistas. Até a nossa profissão, mesmo que ela seja nobre e honesta. Nossas convicções terrenas, nossas opiniões. Em suma, tudo que pertence ao nosso ego, que é tão inflado e tão inútil. Nosso ego tem outras utilidades, mas para passar a porta ele é totalmente inútil e deve ser deixado para trás. O ego é composto de quem nós somos, nosso gênero, nossa profissão, nossa família, nossa classe social, categoria intelectual, em que país nascemos, que cidade nascemos, etc. Mas tudo isso, gente, não passa na porta. O que nós levamos para o plano espiritual é apenas o aprendizado que podemos fazer, nossas qualidades e um pouquinho de saudade. Mesmo a saudade é bagagem, mas vai lá, um pouquinho deve ser permitido. Levamos boas obras e bons sentimentos. Tudo que nos pertence no mundo material não tem utilidade nenhuma na pátria espiritual. E eu não falo só de possessões, não. Eu falo de tudo. Pelo contrário, essas coisas, por exemplo, a nossa profissão, nos categoriza e nos afasta da nossa essência, que é a única coisa que passa pela porta. É a nossa essência, é o nosso espírito enquanto espírito. Inclusive, o nosso corpo espiritual, e aí é interessante, só passa se for magro, isto é, sem adendos e adereços que não têm nenhuma utilidade. Nós temos que nos despedir de tudo que é matéria e também fazer um regime espiritual para emagrecer. E o que é regime espiritual? Bom, é ter uma fé viva e racional, e não ter superstições, crendices, longas orações decoradas, ritos sem sentido, imagens, raciocínios muito elaborados em nossa imaginação. A nossa fé tem que ser simples, bondade de Deus imperando e a nossa entrega absoluta a Ele. Uma boa oração é ficar em silêncio e murmurar: Pai querido, estou aqui, te amo. Faça-se a tua vontade em teu servo. Só. Vocês entenderam? Espíritos superiores têm uma presença impactante e balsamizante. Espetacular. Mas eles dispensam apresentações, títulos e, sobretudo, ritos, que são cacuetes da religião e atrapalham o nosso verdadeiro encontro com Deus. Então, fazer regime no espírito é manter a sua religião simples. Muito bem, visto isso, dá para entender porque muito poucos passam, mesmo entre os que foram chamados, isto é, nós, os cristãos, que militamos nas hostes de Cristo. Nós, na maioria, ainda estamos com uma religião muito gorda de ornamentos e com muita preocupação material em nossas vidas para simplesmente, humildemente, simples como uma criança, com fé como uma criança, passar por uma porta estreita e simples ao fim de um caminho estreito e simples. Tá? Então, agora vamos ao caminho. Eu imagino esse caminho ficando em cima de uma ravina, isto é um caminho estreito que serpenteia pelo cume das montanhas e tem um abismo à direita e um abismo à esquerda. É o caminho do meio, que fica entre, de um lado, a autoexaltação, a vaidade, a arrogância, e do outro lado, a autodepreciação, a humildade subserviente, o pouco valor dado a si mesmo. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse mais nem menos. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. E não é à toa que Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, aliás, isso baseado em um salmo, ele disse: vós sois deuses. Então, se todos nós temos uma centelha divina dentro de si, não podemos nos depreciar. Essa centelha divina acessada, ela pode transportar montanhas, como podemos, de forma alguma, podemos nos depreciar. Seria uma ofensa ao nosso eu superior e não passaria impune.
pagaríamos por isso. Por outro lado, se o meu irmão tem essa força dentro de si igual, como considerarmos-nos superiores a ele? Então, o meu pai material sempre dizia que todo homem tem algo que sabe fazer melhor que você, e você tem algo que sabe fazer melhor que ele. Então, embora não sejamos exatamente iguais, nós somos equivalentes, isto é, temos o mesmo valor. Uma lição maravilhosa, quem nos deixou foi o Gandhi. O Gandhi foi assassinado. Ele foi assassinado por um fanático hindu. E, ao ser esfaqueado, ele conseguiu dizer antes de morrer: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Olha que coisa bonita. E isso diz tudo. Você não pode ser melhor nem pior que o outro, porque você tem Deus e ele também tem Deus. Além do equilíbrio, o caminho estreito é escorregadio e perigoso. Volta e meia caímos, não tem jeito. Temos que prestar muita atenção para não rolar abismo abaixo, embora pequenos tropeções e quedas sejam inevitáveis. É aí que vigiar e orar faz todo sentido. Só Deus mesmo para nos amparar em tamanhos perigos. E é preciso estar muito atentos com os olhos bem abertos para seguir. Naturalmente, para essa trilha, é preciso, você andar lá em cima, na trilha do caminho estreito, é preciso que você já esteja livre daquela bagagem que eu mencionei, né? Das mochilas, alforjes, sacolas que nós falamos há pouco. Se nós caminharmos no caminho estreito cheio de bagagem, nós vamos cair, aí não tem solução, ribanceira abaixo. Então, nós temos que estar em forma também. Espíritos despidos das vestes cerimoniais das religiões formais que atrapalhariam o caminhar. Você já pensou? Lá em cima da ravina, tentando andar num caminho estreito com um saiote de coroinha para te atrapalhar, quer dizer, essa parte toda, formal, ornamental, etc., isso não é útil no caminho, muito pelo contrário. Bom, no final do caminho estreito, temos a porta estreita. Nós vamos passar? O ensinamento de Jesus em Lucas é discursoante, né? Muito poucos passam. Se atentarmos para isso e nos perguntarmos como é que aquele alguém do início do texto que perguntou: serão poucos os salvos? Ora, serão poucos, mesmo entre os próximos, mesmo entre os seguidores. Então, se os cristãos que não acreditam em reencarnação pensarem bem, eles ficariam muito desesperançados. Seria muito pretensão chegar à porta e de cara com a nossa bagagem entral tentar entrar. Mesmo em uma congregação de fiéis, seriam poucos que entrariam. Que horror! Então, quem se salvaria? Que religião é essa que a grande maioria dos crentes vai à perdição? Não faz sentido. Para os espíritas tem solução. O nome é reforma íntima e ela é feita em várias encarnações. E a parábola da porta estreita serve para nos indicar quais preparativos para a jornada do caminho estreito, para a passagem da porta estreita, devemos fazer antes da caminhada final, porque só vamos começar a caminhada final quando estivermos prontos. A primeira coisa que fica clara é que, aliás, todo pastor que fala, todo padre que fala sobre porta estreita, fala que não conquistamos a porta estreita sem esforço. Isso aí tem que ter esforço mesmo. E mais, nenhum caminho leva a esferas superiores através dessa porta sem trabalho duro e perseverança no autoaperfeiçoamento. Então, a porta estreita é para poucos e, ao mesmo tempo, é para todos. Porque no tempo de Jesus, pouquíssimos estavam prontos, mesmo entre os apóstolos. Hoje, já devidamente burilado, há mais pessoas que podem passar nesse vestibular. Mas no decorrer do tempo, ao longo de milhares de encarnações, todos chegarão até essas possibilidades. Afinal, qual é o tipo de reforma íntima que nos habilita aos caminhos do Senhor? É preciso lembrar que esse acesso leva à espiritualidade superior. E nós vamos falar sobre isso em 2 ou 3 pontos. Nós precisamos crescer espiritualmente e modificar para melhor o nosso padrão vibratório. São 2 coisas importantes. Claro, as primeiras coisas que nos vêm à mente são necessárias, mas são muito insuficientes. Perdoar as ofensas recebidas, amar ao próximo, fazer o bem. Sem dúvida, isso faz parte, mas é mais complicado que isso. Ao mesmo tempo, é mais simples. Por exemplo, um espírito superior, preparado para passar a porta, nem teria o que perdoar. Ele é tão desprovido de ego que ele nem teria se ofendido. Ele nem perceberia.
Perdoar implica em reconhecer, fotografar a culpa do outro e aí anular a culpa do outro. O candidato a passante, ele até acharia bobagem na graça do outro tentar ofendê-lo, que ele não ia se ofender. No máximo, ele notaria a ofensa para, com muito amor, repor o próximo num caminho melhor e fazer alguma coisa por ele. Amar ao próximo? Sim, mas como? Tem vários amores que não valem. Não o amor pena, o amor dó. Nunca com possessividade, sem a menor chance de retribuição. Quem quer amor retribuído não passa na porta. Jamais um amor com subtítulo erótico. Nunca, portanto, o amor eros, não é o relevante. Nem mesmo o amor ágape, que é reservado aos amigos. Amor ágape é o amor dos amigos. Só o que conta é o amor caritas, uma vibração de coração para coração. Vocês perceberam que a minha fala que o grego tem 3 palavras para significar amor. Mas das 3, só a que Paulo narra aos Coríntios, no seu lindo hino ao amor, conta para a passagem, só essa. O trecho de Coríntios é aquele, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, e por aí vai. É uma coisa lindíssima, Coríntios 13. Por isso que alguns tradutores, no trecho paulino, eles traduzem caritas por caridade. Na verdade, a tradução certa é amor mesmo, mas totalmente puro e desinteressado. Um amor de uma categoria superior. Amor pela humanidade inteira. Vocês entendem que nós estamos nos rudimentos da reforma íntima, nos preparando para um grande crescimento espiritual que vai se seguir. Talvez todos os cristãos entendam que é penoso e difícil passar pela porta estreita, mas nem imaginam o quanto é penoso e difícil, o quanto nós temos que batalhar. Nós temos que nos purificar totalmente e chegarmos a vibrar em um nível que não incomode os habitantes da excessitude, que não contamine o ambiente. Nós vamos entrar numa esfera superior, a gente não pode contaminar com vibrações inferiores. Então, a gente tem que estar extremamente purificado. Na verdade, o que Jesus não disse na ocasião, mas que o Espírito da Verdade vem nos esclarecer, é que, embora o caminho e a porta que interessam sejam únicos, há muitos trechos do caminho e muitas portinhas intermediárias pelas quais nós vamos passando pela vida à medida em que progredimos e nos elevamos. Se nós tivermos a humildade de percorrermos essas estradas da vida sem arrogância de querer chegar logo na porta final, e nos preparando, nos aperfeiçoando, sobretudo nos elevando, que é o principal, o caminho será abençoado e até uma boa parte dele será feliz. Então, retomando o guia para o bom caminho, a primeira coisa a fazer, que eu já disse, é nos desprendermos das coisas materiais. Mas cuidado para não entender errado. Não é para desprezar o dinheiro, uma boa casa, o amor dos filhos, uma profissão honesta e digna, de jeito nenhum. Tudo tem o seu papel. Mas é preciso pôr cada coisa no seu devido lugar. Você não é o senhor Ônix Prata, embora você tenha um Ônix Prata. Nem a senhora é a senhora mãe da Sofia, embora a senhora tenha uma filha chamada Sofia. Você é o ser imortal eu sou, feito à imagem de Deus. Você não nasceu no século XX, nem no XXI. Você transitou na matéria nesse período do globo, entende? É mais do que desapegar, é pensar que tudo passa e essa materialidade que te cerca também passará. Você vai ter outra materialidade em outra vida. O que fica é o que você construiu em seu espírito em estado de pura adoração, em comunhão com o Pai e com Jesus. Eu sei que eu estou colocando a barra muito alta para nós pularmos, é muito difícil. Mas Jesus disse sobre os seus discípulos várias vezes: homens de pouca fé, até quando terei que aturar esse século? Claro, essa ralha do mestre, ele ralhou com eles, né? Até faz sentido quando você vê a dificuldade que eles tinham em entender as coisas mais simples como o papel do Cristo. Eles nem desconfiavam do papel de Jesus. Mas no final ele também chegou a dizer, porque já não os chamo servos, mas amigos. Isso está no Evangelho de João. Digo isso porque os apóstolos nunca realmente entenderam essas dimensões de avanço espiritual que eu estou falando para vocês. Eles se aperfeiçoaram
arrebatados pela presença poderosa do mestre. Está ao lado do mestre, você é arrebatado, você melhora, queira ou não. Especialmente no final e após o Pentecostes. Nós, porém, suprimos essa falta da presença física do mestre, com seu papel impactante em nossas vidas, com o estudo daquelas coisas que Jesus chamava as coisas de meu pai. De vez em quando ele se retirava para cuidar das coisas de meu pai. Voltando, a reforma íntima, claro, começa pelo nosso afastamento do ego. O nosso ego é a nossa personalidade material. Eu já falei nisso, mas repito. No meu caso, eu sou Paulo, homem, engenheiro brasileiro alto, nasci no Rio. Eu não vou negar isso, mas eu vou entender que são instrumentos da minha evolução, matérias-primas do meu aperfeiçoamento. Não é por acaso que a palavra egoísmo, que é um dos maiores pecados, junto com a vaidade, ele começa com ego. O culto ao ego leva à egolatria, que é o egoísmo no seu máximo grau. O espírito desenvolvido ele não tem o ego forte. Ele é forte independentemente do ego. Um exemplo interessante Emmanuel é o senador Públio Lentulus, né? Mas ele não se chamou Públio para o Chico Xavier. A personalidade egóica não correspondia ao grande orientador que Chico Xavier teve. Talvez ele nunca tenha tido uma encarnação como Emmanuel. Emmanuel é o espírito dele sem ego, o espírito puro. Feito isso, nós ainda estamos longe do objetivo, mas já podemos dar um próximo passo. O próximo passo é a construção do bem. O combate ao mal é apenas uma etapa inicial da reforma íntima. Tudo que eu falei é o combate ao mal. Mas a sequência é a expansão da dimensão espiritual do nosso espírito. Ora, parece uma coisa repetitiva dizer que falar da dimensão espiritual do nosso espírito, mas na verdade o nosso espírito tem mais de uma dimensão. Ele tem conhecimento, emoção e elevação. O espírito sente raiva, medo, sente ódio, e os espíritos também sabem raciocinar. Então, os espíritos têm as três inteligências, a cognitiva, a emocional e a espiritual. Então, o espírito é um corpo com várias inteligências. Mas eu estou me referindo à parte puramente espiritual, quer dizer, é esse o trabalho principal da reforma íntima. Trata-se, na verdade, da principal parte sobre a qual nós temos menos conhecimento. É que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Alguns chamam de eu superior. Vamos partir daí. Se Deus é amor, todo bondade, o nosso eu superior tem que ser construído com tijolinhos de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão. Quando nós queremos fazer um músculo crescer, nós exercitamos o músculo. Então, se quisermos crescer espiritualmente, temos que praticar. Praticar o quê? Ora, bondade, amor, misericórdia, claro. Mas atenção, vamos olhar para a misericórdia. A misericórdia não é pena. Misericórdia é empatia, é sentir o que o outro sente e projetar luz para ele. Não só para ele sair do perrengue, mas para ele sair melhor. Sair tendo aprendido com a adversidade. Meus caros, ser espírita é bom, é ótimo, mas requer muita atenção e trabalho. A caridade é o caminho, mas não em si mesmo, porque não podemos ter a pretensão que a nossa caridade vai melhorar o mundo. Ela é meio irrelevante no todo. Podemos dar uma contribuição, mas não é tão importante. O importante é o objetivo de nos aperfeiçoarmos, de crescermos nas qualidades do ser espiritual. O melhor exemplo é uma simples esmola. Dar é bom, claro, mas tem de ser feito com sutileza para não humilharmos quem recebe. Tem que ser de coração leve. Não pode ser para ser visto. Tem que se observar como e para que a pessoa recebe aquela esmola. E o que há de mais importante para fazer por ela. Pode ser que atrás daquela pessoa tenha 5 bocas famintas atrás de um pedinte. Nesse caso, você deveria atender as 5 bocas famintas. Às vezes tem que ser uma palavra carinhosa para aquentar o coração do recipiente. Nem é uma esmola de atenção e nem é de dinheiro que é necessário. E por aí vai. Então, dar um dinheirinho vira uma epopeia de cuidados, uma série de cuidados para realmente
você praticar a caridade no plano superior. Mas desenvolver esse nosso plano superior é ver todos esses aspectos que estão lá presentes. No início é impossível lembrar de tudo e fazer a coisa toda certinha. Mas pouco a pouco essas práticas cuidadosas vão sendo incorporadas, introjetadas, e a coisa já funciona meio no automático. Agora, o mais difícil de todos, né, no treinamento para o caminho, pelo menos para mim, é melhorarmos o nosso padrão vibratório. O nosso mundo ainda é muito negativo. Vocês vejam os noticiários de televisão, de sites, eles são pavorosos. Até quando nós rimos porque alguém contou uma piada, quase sempre essa piada é em detrimento de alguém, ou de um grupo, ou de um país, enfim. Então, vamos rir, mas vamos combinar. É uma piada ofensiva, sem lugar na esfera superior. Na esfera superior não tem lugar para ela. Estou ficando chato? Eu sei, mas o problema é que é verdade. Paciência. Hoje, do jeito que somos, a porta estreita para muito poucos. Então, voltamos, nós temos que purificar nossas vibrações, e digo mesmo, nesse mundo é difícil não se contaminar, e eu não recomendo a ninguém para ir para o alto do Tibete e ficar lá meditando. Nós temos que estar no mundo e temos que melhorar o mundo, evitando o que é tão ruim que nos contamina. Mas se você vê a notícia de um crime, solidarize-se com a vítima e tenha compaixão do criminoso, que é um pobre coitado iludido. Vejam bem que eu não endosso aqueles que dizem que todo criminoso é uma vítima da sociedade. Geralmente não é, não. Ele tem consciência, mas ele é iludido, isso é. Voltando, eu posso dizer como é bom ser espírita. Estou colocando uma dose de exigência enorme para a nossa mísera passagem. Então, como é que é bom ser espírita? Claro que é porque nós temos esperança, nós temos um modelo em Jesus. E nós estamos aprendendo a amar aos poucos. O caminho é enorme, mas podemos ver no plano espiritual infindáveis hostes vencedores. Tem uma quantidade enorme de espíritos superiores nos ajudando, colaborando. São os espíritos que se chamam, que André Luiz chama de completistas, né? E espíritos que lograram progresso ao longo dos éons de tempo. É claro que o caminho de Jesus, aliás, uma coisa interessante que a gente aprende é que antes dos cristãos terem esse nome, eles eram chamados de seguidores do caminho, né? Mas o caminho de Jesus não começa no alto de uma ravina, nem em espetaculares abismos de cada lado. No início, ele nem é tão estreito, mas os homens ainda são tão atrapalhados que consideram ele estreito. O caminho vai serpenteando, vai subindo, vai se estreitando, vai se tornando mais íngreme, pedregoso, difícil. E embora tudo que eu disse pareça complicado, vamos combinar que o que se espera de nós em cada encarnação ainda é percorrer um trecho pouco acidentado e nem tão perigoso do caminho. Nossa incapacidade é que o torna difícil. Por outro lado, sempre nos é facultado acelerar, andar firmes e retos, nos agarrarmos com Deus e com Jesus e alcançar distâncias maiores em nossas encarnações. Nossas intenções ao pedirmos para encarnar são sempre tremendas, de percorrer milhas e milhas, muito acima da nossa capacidade. Mas o Pai e os bons mentores nos ajudam a estabelecer metas mais realistas e vamos pelo menos trabalhar para alcançá-las. Mas sempre, e o objetivo desse evangelho, é sempre trabalhar dentro do que é possível, mas com os olhos para o alto, os olhos voltados para o mais alto. Jesus disse, e é um dos capítulos do evangelho, sede perfeitos. Mas isso é um outro evangelho, graças a Deus. Então, vamos agora encerrar o nosso evangelho com a prece final. Vamos nos aquietando, agradecendo profundamente a Deus e a Jesus por esse evangelho inspirado pela esfera superior, e vamos nos concentrando em colocarmos todo o nosso amor naquelas pessoas que nós colocamos para receber vibrações. Como sempre, projetamos uma imensa bandeja luminosa de prata, onde estão os nossos melhores sentimentos agregados a flores maravilhosas e perfumadas. Sentimentos de amor,
de cura, de perseverança, de coragem, de fé, de esperança, enfim, os nossos melhores sentimentos. E pedimos ao plano superior, aos nossos ajudantes de Jesus que estão presentes, que levem para cada uma dessas pessoas por quem nós vibramos intensamente em amor, todo o consolo, toda a cura, toda a recuperação que elas precisam ter em suas vidas. Vamos agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos mentores da Casa Espírita Moringotas. Vamos pedindo permissão para encerrar esse evangelho, repetindo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos em paz para nossas casas e vamos